Oi, tudo bem? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você seja uma pessoa que gosta de estudar, certo? Então eu te pergunto, o que você acharia da ideia de cursar uma faculdade fictícia em que as disciplinas que você vai estudar são todas escolhidas por você, de acordo com os temas que mais te interessam, ainda que eles não tenham relação nenhuma, que eles sejam de áreas completamente diferentes? A primeira vez que eu ouvi falar sobre uma ideia como essa foi através da Thais Godinho. Dentro do método dela, o método Vida Organizada, ela traz esse conceito de universidade pessoal, que na época que eu ouvi sobre isso pela primeira vez, eu achei muito incrível. Mas o meu contexto de vida não permitiu, naquele tempo, de aplicar realmente essa ideia. Só que agora que eu criei esse canal, eu decidi, por que não? Eu acho que agora é um momento bem propício para experimentar isso. E coincidência ou não, já tem umas semanas que tem aparecido para mim, de recomendação no YouTube, alguns vídeos estrangeiros que falam sobre um personal curriculum. E pelo que eu fui assistir, a ideia era bem similar. Mas o princípio básico de tudo é considerar o estudo como um projeto para a vida inteira. Aqui, não se trata de você fazer uma faculdade com o objetivo de ter uma formação profissional, de ter um diploma, de ter um certificado. Isso sim é muito importante, mas não é o objetivo dessa proposta. E no meu momento atual de vida, embora eu goste muito do ambiente universitário e já tentei fazer várias outras graduações, eu percebo que nesse momento não é algo possível para mim, nem mesmo no formato EAD. E isso, por algum momento, acabou me trazendo uma certa frustração, porque eu gostaria de me aprofundar melhor em alguns temas, mas eu percebia que os meus estudos eles estavam muito soltos, muito fragmentados. E aí eu pensei, por que não tentar olhar para isso com um pouco mais de calma, tentando organizar, tentando realmente fazer um planejamento. E é algo que eu vou fazer agora com vocês, vou trazer alguns pontos que eu já consegui pensar. Antes de dar mais detalhes, eu só peço desculpas um pouquinho pela minha voz. Na última semana eu estive doente, ainda estou me recuperando, mas eu estava tão empolgada para começar a falar sobre isso, porque é um tema que eu realmente venho pensando com mais intensidade já faz vários dias. Então resolvi aproveitar o final de semana, esse tempinho livre aqui para gravar, e só o fato de eu ter parado para pensar o que eu iria falar para esse vídeo, na verdade, organizou tantas coisas na minha cabeça. Por isso que eu fico muito feliz com a minha decisão de ter criado esse canal, porque tem sido um grande estímulo, não só para estudar, mas para poder pensar nesse projeto de uma forma mais cuidadosa e que tudo isso é um grande incentivo para que eu continue, para que eu aperfeiçoe cada vez mais esse processo. Bem, continuando, pensando no estudo como um projeto para a vida toda, é comum que a gente opte por fazer cursos para ir mesmo para o caminho do ensino formal, que eu acho maravilhoso. Mas como eu falei, não é o caso nesse momento. Então, nessa proposta aqui, nós teríamos um estudo mais autodidata. Eu parei para pensar ao longo da minha vida e eu não consegui identificar realmente assuntos que eu tenha estudado profundamente apenas de forma autodidata. Praticamente tudo que eu cheguei a estudar por mais tempo sempre teve alguma orientação de algum professor. Então, essa experiência de realmente ser autodidata, de uma forma mais organizada e aprofundada, eu acredito que vai ser aqui a minha primeira vez. Então, eu não tenho muita experiência em relação a isso, e tudo que eu vou mostrar aqui para vocês são pensamentos iniciais que eu ainda não estou colocando em prática. E por conta disso, eu ainda não terei respostas prontas de como fazer isso funcionar de fato. Mas eu estou aqui mostrando uma primeira ideia, um primeiro planejamento, e com o tempo, com algumas reavaliações, eu vou conseguindo ajustar e melhorar, e posso, quem sabe, compartilhar com vocês como que tem sido esse processo ao longo dos meses e quem sabe anos. Então, eu tenho percebido que
nos últimos anos da minha vida, eu me interessei muito, muito por fazer cursos. E eu acho que isso pode ter sido parecido para muitas pessoas. Afinal, nos últimos anos, especialmente ali após o período da pandemia, cresceu muito esse mercado, essa oferta de cursos online, o que foi incrível para mim na época poder ter acesso a professores e a cursos que eu jamais teria, porque eram locais muito distantes ou professores que realmente pela distância física e até mesmo pelos custos seria bem complicado de ter acesso. Eu fiquei fascinada por essa possibilidade de fazer muitos cursos e acabei indo para o caminho de me sobrecarregar com mais cursos do que eu dava conta de fazer. Isso ainda é um pouco da minha realidade atual. Eu tenho vários cursos que estão em andamento, alguns deles que estão completamente parados, outros que eu vou andando bem devagar. Eu confesso para vocês que esse assunto dos cursos online é algo que eu preciso pensar e amadurecer melhor. Não vai ser algo que eu vou falar tanto agora. Mas é importante dizer que eu percebi que por conta desses muitos cursos que eu estava fazendo e da incompatibilidade disso com a minha rotina, os meus estudos eles estavam muito superficiais. Porque assim, quando a gente vai assistir uma aula de um curso, especialmente de um curso online, que muitas vezes as aulas são até gravadas, é muito mais fácil que você acabe se posicionando diante daquele estudo de uma forma mais passiva. Foi o que aconteceu comigo. Muitas vezes eu estava lá assistindo às aulas, anotando, mas sabe quando a coisa para por ali, ela não vai além? Tirando alguns assuntos que eram mais ligados à minha atuação profissional, que eu pude de fato aplicar, muitos outros cursos ficaram ali só na teoria e morreram ali nas minhas anotações, eles não foram adiante. E isso era algo que passou a me incomodar bastante. Então eu decidi que para esse momento, né, essa proposta aqui de um estudo mais autodidata e essa construção desses múltiplos temas que vão me acompanhar ao longo de alguns meses, eu realmente quero nesse momento focar no estudo através da leitura e também da escrita, porque esse contato com os temas pela leitura vai exigir de mim uma postura um pouco mais ativa. E o fato de depois parar para escrever sobre isso e também o fato de trazer alguns desses temas como pauta de vídeos aqui do canal que eu acabei de criar, pode ser um grande exercício, né? Para que eu coloque em prática o que eu venho aprendendo, para que eu assimile melhor essas ideias e não fique aquele conhecimento ali parado e guardado, que na verdade nem dessa forma nem vai ser completamente aprendido. Então, apesar de que eu não vou abandonar os meus cursos, eu pretendo dar continuidade a eles, mas eu quero ter uma relação diferente com eles. Eu quero pensar que eu posso entrar em contato com o assunto pela primeira vez através da leitura e em seguida eu posso até assistir a uma videoaula, mas ela vai ter ali um caráter muito mais de revisão, talvez de aprofundamento, né? O meu primeiro contato, aquele contato mais difícil, em que você tem que ir no seu ritmo, ele precisa ser na leitura, pelo menos nessa minha proposta aqui. Então, outra coisa que está muito ligada a essa escolha pela leitura é que hoje em dia a gente está tão imerso nas telas, inclusive nos momentos de estudo, que eu acho que vai ser positivo também ter essa experiência mais analógica de ler no papel, de poder fazer anotações à mão. Eu acho que isso vai ser muito benéfico para mim também. Sabendo desses pontos iniciais, quais são os próximos passos, então? Acredito que a primeira coisa é escolher os temas que eu quero estudar. E eu já fiz mais ou menos essa escolha. Tem aqui ao meu lado uma pilha de livros, eu vou mostrar daqui a pouquinho. Depois de escolhido esses temas, né, que foi o que eu fiz, é importante
separar os materiais que vão ser utilizados. No caso, são os livros. Eu decidi que para esse momento inicial, eu vou dar prioridade aos livros que eu tenho já. Ainda que eles não sejam, talvez, os livros mais indicados para começar, e eu sei que nessa postura de alguém que está começando a estudar um tema, é até difícil você saber por onde começar. De você conseguir ter contato, ter um nome e indicações de obras relevantes, você vai aprendendo isso com o tempo. Mas muitos desses assuntos, eu sei que existem obras mais aprofundadas, de autores mais consagrados para começar. Mas mesmo assim, eu decidi começar por aquilo que eu tenho, justamente para valorizar aquelas coisas que eu investi, que eu coloquei dinheiro e que por vários motivos estão paradas e que também é uma coisa que me incomoda. Então, o objetivo aqui é aproveitar os recursos que estão mais acessíveis e colocar em movimento o que eu já tenho. Em um outro momento, depois de ter pensado nos temas e separado os materiais, aí pode-se começar a pensar, eu vou estudar isso por quanto tempo? Como é que vai ser essa organização? Vão ter prazos, vão ter datas, limites? Em uma faculdade convencional, normalmente a gente tem a separação do semestre, ali nós temos as etapas do semestre. Nesse momento, eu achei que não seria uma boa pensar de forma semestral, não. Primeiro, porque vai ser a minha primeira experiência nesse formato. E segundo, porque me conhecendo, eu sei que 6 meses é um período muito longo. Talvez eu enjoe de alguns temas e eu queira passar para outros. Enfim, eu achei que seria melhor começar com um período de tempo mais curto, para ter essa primeira experiência, como eu falei, e vai ser um meio termo, De certa forma, eu vou me colocar num sistema que vai exigir que eu tenha um pouco mais de foco, porque eu também não posso deixar as coisas muito soltas, porque se for para deixar solto, eu continuaria como eu estava. Então, eu preciso ter, de certa forma, um foco. Por isso que eu tenho que definir ali os temas e os prazos. Mas eu também não quero deixar uma coisa muito rígida. Então, eu pensei, vou planejar aqui mais ou menos os próximos 3 meses, considerando aqui o mês de novembro, dezembro e janeiro. E janeiro parece ser um mês muito propício para mim, porque eu vou estar de férias. Então, eu vou ter esses meses aqui iniciais, esse finzinho de mês, vou ter novembro ali para sentir um pouco, quem sabe fazer alguns ajustes iniciais, mas depois em dezembro e janeiro, já num clima mais de férias, de final de ano, eu vou ter um pouco mais de disponibilidade de tempo até para me dedicar mais e eu já vou estar ali com um ritmo, eu acredito e espero, vou estar com um ritmo mais estruturado. E aí, em relação a essa questão dos prazos, eu vou falar um pouquinho mais ao final, tá? Mas assim, já está definido que esse meu primeiro marco de tempo vai ser um marco de trimestre. Mas eu já percebi que eu terei que fazer algumas reavaliações, pelo menos mensais, para ver como é que anda o andamento de cada coisa. Isso eu já sei que vai ser bem importante, principalmente porque é a minha primeira experiência. Em muitas coisas eu ainda não tenho como mensurar, porque eu não passei por isso antes. Então eu acredito que ao começar, certos pontos vão ficando mais claros e aí eu vou conseguindo reorganizar. Agora vamos falar um pouco sobre os temas. Ou melhor, eu pensei mais ou menos assim em linhas temáticas para tentar organizar o que eu ia fazer. Primeiro, eu percebi que tem determinados temas que eu acredito que eles vão me acompanhar durante muitos anos da minha vida. Temas que são mais ligados ao meu trabalho, isso naturalmente vai acontecer, mas tem outros temas que são importantes para mim e embora eu possa ir em um ritmo mais lento, eu possa parar por um tempo e possa voltar depois, são temas que eu sei que
que vão me interessar talvez pela vida inteira. E eu também identifiquei que tem outros temas que são mais temporários, são temas que eu vou explorar mais por curiosidade, para poder entender, ter uma visão geral. Talvez esses temas eles sejam mais passageiros. Nesse meu primeiro levantamento, eu identifiquei alguns temas que eu sei que vão me acompanhar por muito tempo. Embora que eu esteja pensando no planejamento de trimestre, esse planejamento é muito mais em relação ao recorte do assunto que eu vou fazer. Mas esse grande tema, ele ainda vai durar muito tempo, assim. Na verdade, a minha vida toda não vai ser suficiente para dar conta de tudo que esse tema tem a oferecer. Mas ao longo desses períodos, eu imagino que eu vou identificando quais pontos, quais subtemas daquele grande tema eu vou aprofundando. Então, o primeiro tema que eu identifiquei, deixa eu colocar mais para cá, para ficar melhor. O primeiro tema que eu identifiquei foi o tema aprender a aprender, porque é algo que eu gosto muito e é algo muito proveitoso, porque à medida que eu for entendendo quais são os melhores métodos de estudo, a melhor forma de você estruturar os estudos, eu vou aperfeiçoando todo esse meu processo. Talvez vocês tenham visto no canal que eu comecei a fazer a releitura deste livro para tentar aprofundar um pouquinho mais. E aí já ficou bem claro que ele vai estar dentro dessa categoria de aprender a aprender, de livros sobre como estudar. No caso, esse livro vai tratar de como escrever boas notas, justamente porque esse processo de tomar notas ele é central na nossa aprendizagem. Então já está totalmente definido esse daqui. Tenho vários outros livros sobre o tema aqui na minha casa, o que indica que vai ser super fácil de dar continuidade nele nos próximos trimestres e semestres. Outro tema que eu identifiquei que seria um tema central, nesse caso é um tema que eu identifico que é mais um tema mais específico que eu estou interessada mais no momento. Talvez não seja algo para levar por um grande período. É um tema que eu estou querendo estudar mais, que eu identifiquei esse interesse pensando em um processo seletivo para uma pós-graduação. Então, ele começou assim com um objetivo bem pontual, mas nesse momento atual eu não tenho nenhum processo seletivo em mente. Eu quero realmente mergulhar nele sem compromisso, justamente para conhecer e, quem sabe, descobrir novas possibilidades para fazer um futuro projeto de pesquisa ou apenas para ficar como conhecimento pessoal. Em seguida, já entra um tema aqui que está ligado à minha formação principal, que é a música. Eu chamei esse tema aqui de teoria musical. Eu identifiquei que esses temas que estão ligados à minha formação, eles são temas que vão estar mais relacionados a estudos de aprofundamento, de atualização. Mas, especificamente, esse tema da harmonia, ele é muito mais do que uma atualização. Eu vejo ele como o preenchimento de algumas lacunas que ficaram na minha formação inicial. Tanto que a disciplina de harmonia, uma delas, foi uma das disciplinas que eu fiquei de prova final na época da faculdade. Então, de fato, eu tive ali uma dificuldade que permaneceu ainda até hoje. Claro que na minha prática profissional, esses buracos, assim, a gente vai tentando lidar com essas deficiências, vai tentando aproveitar aquilo que a gente sabe, em vez de focar só naquelas coisas que a gente não sabe. Mas por eu ter passado por essa dificuldade na faculdade, por ter passado por uma prova final, acabou ficando aquela sensação de que eu não sou tão boa nesse assunto, então eu preciso entender mais. E além do mais, é um assunto muito interessante. Então, coincidiu, assim, que sorte de eu ter uma obra em casa de referência, que foi uma obra que eu cheguei a começar a estudar em vários outros momentos da minha vida,
não foi uma obra que eu utilizei durante as minhas disciplinas na faculdade, foram outras, mas eu quero dar novamente aqui uma chance a ela. É uma obra bem densa e eu vejo isso como um projeto importante para mim, que obviamente não vai durar só 3 meses, ele vai se prolongar aí por pelo menos 1 ano, com certeza, mas eu quero sentir como é que seria voltar a estudar esse assunto, não mais no contexto de estar fazendo uma disciplina com provas, com prazos, e não mais por uma necessidade de voltada para algum contexto profissional. É mesmo um interesse pessoal de entender mais esse assunto. Outro tema que eu identifiquei que era muito importante para mim, está mais ligado à área da matemática, que é o cálculo. E aí, para esse tema, eu não tinha uma boa obra de referência em casa. Tenho, na verdade, um livro, ele é até bem mais fininho do que esse, mas eu lembrei que eu poderia pegar esse daqui numa biblioteca e eu decidi ir por ele. Foi um livro que eu estudei na minha primeira faculdade há mais de 15 anos. Foi um dos livros que a gente utilizou na disciplina. Eu cheguei a concluir essa disciplina. Eram várias disciplinas de cálculo. Posteriormente, eu quis voltar a esse universo das exatas. Tentei me matricular em um curso EAD. Fiz algumas dessas disciplinas nesse formato EAD, mas eu senti uma grande dificuldade de acompanhar os cálculos seguintes. E eu senti que seria um momento de pisar no freio, de ir mais devagar, até porque as disciplinas que eu fazia nessa faculdade EAD, elas não eram semestrais, elas tinham um ritmo muito mais rápido. Se eu não me engano, elas eram praticamente bimestrais. Então, o meu contexto de vida nesse momento não estava permitindo que eu me dedicasse, né, no ritmo que a faculdade pede. Então, eu decidi tentar agora no meu ritmo, tentar de uma forma mais autônoma. Não sei se será mais fácil, provavelmente não. Mas eu acho que isso daqui, combinado com as aulas, né, da faculdade, que eu ainda tenho acesso a elas, eu acho que vai ser um bom complemento. E aí não vai ter aquela frustração de estar chegando a época de provas e eu não me sentir preparada para fazer as provas, ou aquela frustração de não conseguir passar em alguma matéria. Então, o bom dessa universidade pessoal é que você vai seguindo o seu ritmo e você usa isso como um aspecto positivo. Além disso, eu tenho esse outro livro aqui que ele vai falar também do cálculo, né? O nome dele é O Poder do Infinito, Como o Cálculo Revela os Segredos do Universo. Quando eu vi esse livro, eu fiquei bastante encantada. Então, acho que vai ser uma ótima leitura complementar para fazer aqui ao longo dos estudos. Vamos ver como é que vai ser essa experiência. Eu sei que eu estou sendo um pouco ousada, mas assim, o tempo vai passar, né? De toda forma, então eu quero pelo menos tentar. Se der tudo errado, tudo bem, eu estou disposta a recomeçar, a tentar de outras formas. Eu quero pelo menos me dar essa chance. E ter a chance aí de pelo menos até o final da minha vida conseguir entender esse assunto. Seguindo aqui, mais dentro do campo da história, eu tenho diversos livros aqui, principalmente dessa editora Intersaberes, que eu fazia faculdade, na faculdade que oferta esses livros, né, que é ligada a essa editora. E uma coisa muito boa foi que eu sempre ia no polo presencial, na biblioteca, e eles tinham diversos livros para doação, livros novinhos. E é claro que eu peguei vários. Então, muitos livros aqui eu tenho sobre diversos assuntos, livros que são estruturados como se fossem um apoio para a disciplina. Então, assim, vai ser ótimo, porque nesse caso aqui, a temática da Antiguidade Clássica, eu sei que essa daqui não deve ser a
obra de referência sobre esse assunto, mas vai ser um ótimo começo. E eu sei que aqui nas referências, né, o autor, os autores vão poder, no caso, a autora, ela vai trazer várias outras recomendações, que se for o caso, eu poderei aprofundar. Eu vejo também uma aproximação desse tema que eu posso fazer com a história da arte, que é outro tema que me interessa muito, mas que nesse momento ficou um pouquinho de fora. Quem sabe, depois de ler esse livro, eu acho que em 3 meses vai ser possível fazer a leitura, fazer alguns aprofundamentos, eu possa depois já fazer esse gancho com a história da arte. O outro eixo que eu identifiquei, que é importante para mim, seria o eixo da física. Como eu falei para vocês, eu fiz outra faculdade, eu iniciei outra faculdade antes da faculdade que eu terminei, e foi a faculdade de física. E foi para essa faculdade que eu tentei voltar também no formato EAD, e não me adaptei ainda. Mas eu não tenho pressa, talvez em algum momento da minha vida eu consiga concluir. Na época eu não segui na física porque eu senti que eu não tinha vocação, que era uma área muito difícil. E na época também era engraçado porque até o meu próprio professor de cálculo, ele conversava comigo sobre música. Então, até ali naquele ambiente em que eu estava, de certa forma, querendo fugir dessa minha ligação com a arte na época, ela chegava até mim. Então, eu acabei optando por ir para o caminho da música, mas a física eu nunca larguei a mão dela totalmente. Inclusive, um dos livros que eu escolhi é justamente um livro que fala da acústica musical, porque é uma ótima forma de unir as duas áreas. Aí eu peguei esse livro, que também peguei na faculdade, e esse outro, que mais o foco na física, apesar de ele tratar também de ótica, eu vou ficar só na parte da acústica inicialmente. Provavelmente eu não vou conseguir concluir tudo isso nesse tempo de 3 meses, mas eu já identifiquei que dos assuntos da física que eu poderia estudar agora, esse aqui seria por onde eu começaria. Eu não sei se eu mencionei, mas para pegar esses livros, eu fui olhando um a um na minha estante e pensando, eu leria esse livro agora? Sim ou não? E aí eu fui selecionando esses que eu senti que eu abriria nesse momento para ler, se fosse possível. Então, vamos aqui para a acústica. Aí o próximo tema já tem mais uma ligação aqui com a minha área profissional, que eu decidi me aprofundar mais, que é a parte da voz, mas que tem aqui a vantagem, né, de que é uma abordagem mais voltada aqui para ciências exatas, né? É um livro que traz, inclusive, a aproximação do canto com a física, né, através da acústica. Então, e outros temas também. Mas esse livro aqui é um dos livros referências sobre o tema que a gente tem no Brasil. Eu já cheguei a fazer a leitura de quase todos os capítulos. Cheguei a fazer um curso que era uma espécie de estudo guiado do livro, mas infelizmente no meio do curso eu já não estava conseguindo acompanhar bem. Então eu sinto que essa obra ela ainda merece um pouco mais de atenção, até porque é bem densa. E é um momento também para ir com calma, para ir vendo os trabalhos, as pesquisas que ele faz menção e, quem sabe, fazendo essas leituras complementares. Eu vejo isso aqui como um tipo de estudo mais de atualização dentro da minha área profissional, que é algo que eu faria em relação ao meu trabalho, né? Mas que eu também super faria, mesmo que eu não estivesse trabalhando diretamente com isso. É algo que me interessa bastante. E que, por conta desse meu interesse aqui, dessa relação com arte e ciência, faz todo sentido, né? Porque está aqui juntando várias áreas, né? Essa área da voz é uma área bastante interdisciplinar e acho que é por isso que eu gosto tanto dela. Ainda desse tema aqui dentro da voz, eu separei esse outro livro
que ele também vai ter um pouco dessa discussão científica, mas também, pelo que eu dei uma olhada, ele vai trazer outros aspectos históricos também relacionados à linguística. Então eu acho que pode ser um bom complemento para esse aqui, embora talvez chegue um momento nesses 3 meses que eu precise decidir se eu vou focar nesse ou no outro. Eu não sei, eu separei aqui. Outro tema que eu peguei. Esse aqui foi um daqueles que eu olhei na minha estante, não tô com muita vontade de ir por esse caminho agora, embora de tudo que eu já aprendi sobre a neurociência, é um tema bastante fascinante e eu quero poder me aprofundar mais. No caso, assim, o que me motivou a pegar esse livro e definir esse tema foi lembrar, na verdade, que eu tenho um curso de pós-graduação que está parado, que é um curso de neuroeducação. E eu pensei que talvez pegar esse livro aqui e me envolver novamente com esse tema poderia ser um motivador para que eu conclua essa pós-graduação que tá parada. E o formato da pós são aulas gravadas. Na época foram aulas ao vivo, mas que agora estão disponíveis para mim gravadas. São aulas bem dinâmicas. Eu acho que esse é um conteúdo que ele exige muita leitura. Então eu vou deixar as aulas da pós para fazer como complemento. E também depois pegando as indicações da professora, né, das leituras complementares de cada módulo. Mas eu acho que poderia começar por essa obra porque eu acredito que é uma obra de referência aqui no Brasil dentro dessa área específica da neuroeducação. O último tema que eu escolhi foi o teatro. Eu fiquei muito tentada em colocar coisas sobre outras linguagens artísticas. E para esse aqui eu separei 3 livros que são bem introdutórios sobre o tema, porque eu acho que nesse momento o que vai ser interessante para mim é ter esse apanhado geral, né? Fazer esse mapeamento dos temas que realmente eu quero aprofundar no teatro. Já tem 1 ano ou 2 que eu tentei ingressar numa graduação, uma segunda graduação, que era uma segunda licenciatura em teatro, mas infelizmente eu detestei a faculdade que estava oferecendo, assim, eu não gostei, sim, foi uma grande decepção, então não durou 1 mês, assim, eu realmente entrei, porque naquele momento eu estava bastante envolvida com esse tema, porque eu estava desenvolvendo no meu trabalho algumas atividades voltadas para o teatro também, e pensei que seria ótimo, assim, até ter essa formação, até ter o diploma, né? Nesse caso, o diploma ele seria bem importante. Mas chegou um ponto que eu vi que não é só o diploma que importava, né? Eu queria também ter uma formação de qualidade. Então, decidi deixar para outro momento. Um sonho mesmo seria poder fazer uma faculdade presencial. Acho que teatro precisa dessa presencialidade. Então, pensando também, essa escolha foi pensando também em um curso que eu tenho feito recentemente, atualmente, que na verdade são várias palestras temáticas sobre teatro musical, e a professora tem falado muito sobre diversos dramaturgos, e eu acho que eu quero conhecer mais e quem sabe a partir desse mapeamento que eu vou fazendo aqui, eu vou combinando com leituras de obras teatrais, que é algo que eu também quero fazer. Então, eu acho que isso aqui é o que eu tô mais perdida, né? De como vai ser, nem de por onde começar. Mas eu não tenho nenhuma pretensão, assim, de alcançar algum objetivo por enquanto. Eu quero só entender melhor esse grande tema para saber o que eu vou aprofundar depois. Bom, a pilha aqui tá bem grande. Eu não sei nem se o enquadramento tá pegando. Acho que eu vou botar aqui por garantia. Aí, depois de ter
quebrado a cabeça, né, para decidir esses temas, de ter ficado um pouco triste por ter deixado outros de fora, eu olho para cá e eu vejo que tem muita coisa, eu sei. Mas assim, vamos pensar nessa minha primeira experiência como uma grande degustação de vários assuntos. Como eu falei, é algo totalmente aqui livre de pressões, de prazos. É algo para ser realmente interessante para mim, para ser prazeroso. Que eu tô otimista. Eu sei que vai ser desafiador, mas eu tô aqui me propondo e só o fato de ter parado para pensar nisso já me trouxe tanta clareza. Eu quero realmente poder utilizar o meu tempo para estudo na semana de uma forma mais organizada, de uma forma mais objetiva. E isso daqui me faz ter contato com várias coisas que eu gosto. Eu sei que vai demorar muito para que eu consiga ter um nível de domínio sobre todos esses assuntos. Talvez nem precise tudo isso, assim, às vezes só uma visão geral já amplia muito o nosso repertório. Então, chegado a esses temas aqui, eu percebi que eu comecei a pensar, como é que eu vou organizar tudo isso ao longo da minha semana? E aí eu pensei no seguinte, eu já havia feito um mapeamento anterior, logo que eu comecei o canal, de tentar entender quanto tempo semanal eu teria ali para conseguir estudar. E aí eu cheguei ao número de 12 pomodoros por semana, pomodoros de 25 minutos, o que ali daria aproximadamente um pouquinho menos de 6 horas, né, de estudo por semana. Só que vendo isso aqui, eu vi que 6 horas não seria bem suficiente. Pelo menos para começar. Então, ficaria mais organizado se eu pensar aqui em 14 pomodoros. Outra coisa que eu tenho percebido aqui com o canal é que fazer esses pomodoros de 25 minutos tem sido interessante essa experiência, porque me faz aproveitar esses pequenos blocos de tempo, que em outras situações eu acabaria nem fazendo nada, achando que 25 minutos não dá para nada, então não vou nem começar. Agora eu já vejo de outra forma. Mas eu percebo também que quando eu começo a estudar, 25 minutos, quando passa esse tempo e eu tenho que parar, é um pouco frustrante, porque nesses 25 minutos ali eu sinto como se fosse já um aquecimento. Quando eu começo a ficar envolvida com o assunto, eu tenho que parar. Então eu percebi que, se for possível, eu quero fazer em sequência pelo menos 2 pomodoros por vez, né? Dar ali uns 50 minutos, contando ali com as pausas. Mas eu sei que também vão ter momentos na minha rotina que eu só vou ter os 25 minutos e vou ter que parar. E aí nem por isso eu vou deixar de estudar. Eu quero realmente começar a caçar na minha rotina esses mini blocos. De repente, aquele tempo que eu fico de bobeira, olhando o celular. Será que eu não podia direcionar para fazer 25 minutos aqui de alguma dessas matérias? Não estou dizendo que não é importante ficar de bobeira. Isso também é algo importante até para a nossa saúde mental, para o nosso descanso. Mas eu sei que muitas vezes eu gasto um tempo excessivo nas telas, nas redes sociais. Então, tendo essa clareza de que eu preciso de uma determinada quantidade de tempo para dar conta de tudo isso, eu acho que eu vou conseguir cumprir bem esses 14 pomodoros da semana e quem sabe com o tempo eu consiga ali abrir novos espaços. É só colocando aqui como é que eu pensei. Esse tema de aprender a aprender, eu acho que eu consigo em um pomodoro por semana, já vai ter uma boa função, que é ali me trazer uma reflexão interessante sobre o tema, que é me deixar um pouco mais motivada, que é aperfeiçoar aqui o meu sistema. Então não tem por que colocar mais do que isso ao longo de uma semana. Então acho que eu já vou estar satisfeita. Vamos testar. Outro tema que eu pensei que pode ser só 25 minutos seria desse livro aqui de arte e ciência, porque, só para relembrar aqui, ele é bem fininho.
os capítulos deles são bem curtos também. Então, eu já fiz vários pomodoros em que eu fazia 25 minutos um capítulo. Então, acho que super dá para continuar nesse ritmo. E até porque são capítulos densos, com muitas referências, exige um tempo maior para absorver, né? Então, eu acho que vai ser tranquilo seguir esse ritmo e talvez em um mês ou um pouco mais eu consiga já terminar essa obra e partir ali para os aprofundamentos. Agora, o tema da física eu acho que merece um pouquinho mais, assim como o tema da matemática. E também da teoria musical, porque todos eles são temas que normalmente você estuda um pouco da teoria e depois vai fazer exercícios. Então, vou experimentar aqui, de repente fazer 25 da leitura e 25 minutos daí de uma aplicação prática. A história, posso colocar também 2 pomodoros por semana. A voz, como se trata de um estudo de atualização, não vai exigir tanto de mim. Eu acho que eu vou ter uma leitura mais fluida. Então, caberia aqui ser só uma sessão por semana mesmo. Deixa eu pensar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neurociência, como está ligado aqui, eu vou buscar puxar um pouco da minha relação ali com o curso da pós, vou colocar os 2 pomodoros também. Mas aqui o teatro, como vai ser mais um estudo de visão geral, são obras bem introdutórias, não são obras difíceis, então eu vou colocar só 25 minutos. Eu acho que vai fluir bem mais, vai render bem mais esse tempo. Então, não sei se o enquadramento está mostrando tudo. Por garantia, eu vou só puxar um pouquinho mais para cá. Então, aqui no início estão as matérias que vão ficar só com um pomodoro cada. E até aqui temos as matérias que vão ter 2 pomodoros cada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu posso pensar aqui que mais ou menos em 7 horas semanais, 1 hora por dia, eu já conseguiria dar conta disso daqui. Só que talvez assim não seja assim que funcione na minha rotina. Eu acho que eu vou conseguir fazer mais horas seguidas no final de semana, pegar ali um turno e já conseguir fazer metade desse tempo. E os outros eu vou diluindo ao longo da semana, considerando que na semana eu estou mais cansada devido ao trabalho e que provavelmente esses estudos eles serão no período da noite, quando a nossa energia, no caso a minha energia, vai estar bem mais baixa. Então esse aqui é o plano. Aí o que eu pretendo fazer com isso? Começar a experimentar aqui ao longo desse mês de novembro, sentir se vai ser suficiente, se esse ritmo vai ser interessante, se não é melhor focar em menos matérias por um tempinho, fazer uma alternância diferente. Eu realmente não sei, né? Como eu falei antes, eu ainda não tenho como mensurar como que vai ser isso na prática. Eu estou aqui dando um passo inicial, tentando organizar como é que vai ser esse começo, mas eu vou precisar fazer de fato essa reavaliação mensal. Outra coisa que eu pretendo fazer é ter um controle maior dos pomodoros que eu vou fazendo. Por exemplo, quantos pomodoros eu levei para estudar o capítulo tal de cálculo? Quantos pomodoros eu levei para ler o capítulo de história? Assim eu vou conseguindo mensurar melhor quanto que eu preciso para o futuro, para poder dar conta dos demais capítulos. Eu acho que assim é um bom caminho. E à medida que eu vou fazendo isso, eu vou conseguindo fazer um melhor mapeamento, né, dos subtemas que me interessam mais, porque são temas muito amplos, né? Ninguém em uma única vida consegue aprofundar tudo. Então, eu tenho consciência disso, mas eu vou ter mais clareza daquilo que me interessa mais e daqueles caminhos que eu vou
trilhando aqui no meio desse percurso. E o mais importante de tudo é que isso vai seguindo o meu ritmo e o fluxo dos meus interesses. Porque fazer um curso numa faculdade é excelente, você tem acesso ao conhecimento de uma forma completamente diferente, é uma experiência única, né? Que eu acho que vale a pena passar por ela. Várias vezes eu quero voltar a esse ambiente. Mas pode acontecer às vezes de você se deparar com uma matéria que não lhe interessa tanto, ou então dentro de uma matéria você se interessa muito sobre um tema, mas o professor lhe passa muito rápido, porque são muitos temas. Então aqui realmente o objetivo é ir dando mais atenção para aquilo que me interessa melhor. Outro ponto que é importante dizer é que tem outras áreas de estudo que eu não estou considerando aqui, que eu ainda vou pensar como é que eu vou conseguir encaixar isso na minha semana. Realmente vai ser um quebra-cabeça, né? Mas que bom que eu estou começando a pensar sobre isso, porque deixar as coisas rolando como eu estava fazendo, eu acho que não ia me levar a lugar nenhum. Então, eu vejo que eu também preciso na minha semana de um tempo para me dedicar à prática musical, que é um estudo mais prático, né? Não vai estar relacionado à leitura. E em relação à leitura, eu também vou dedicar um tempo à literatura, que ali não vai ser um estudo do mesmo nível desse daqui, muitas vezes vão ser livros mais por lazer, mas é um tempo que eu vou precisar aqui encaixar. E além disso, eu tenho que também deixar um tempo livre para que eu tenha esse espaço para ler o que eu quiser, sem ficar presa a cronogramas, a disciplinas. Eu sei que eu vou precisar disso. Se eu não colocar esse tempo livre aqui para ler o que eu quiser, eu vou acabar bagunçando aqui tudo isso que eu pensei. Então, essa daqui é a visão geral. Eu espero que tenha feito algum sentido para vocês. É a primeira vez, eu acho, que eu estou compartilhando, pelo menos assim, publicamente, tudo isso aqui que eu quero fazer na minha vida, né? Porque em vários momentos, quando eu tento falar sobre essa questão dos estudos com outras pessoas, tem pessoas que não entendem muito bem porque que eu, por exemplo, tenho vontade de fazer uma faculdade de outra área que não tem nada a ver com a minha área e que não vai acrescentar nada na minha formação profissional, segundo elas, e que eu, sendo uma pessoa já tão ocupada, vou colocar mais uma coisa na minha rotina. Normalmente, quando eu entro nesse assunto com outras pessoas, é esse pensamento que vem até mim. Por exemplo, em 2023, que foi a última vez que eu tentei ingressar numa faculdade presencial, que foi matemática, foi uma experiência muito boa ter voltado à faculdade presencial, mas como foi também no meu ambiente de trabalho, muitas pessoas não entendiam o que eu estava fazendo ali. E assim, se eu fosse falar todas as outras faculdades que eu já tentei entrar, eu acho que iriam me julgar bastante. Então, eu estou aqui compartilhando pela primeira vez abertamente aqui todos os meus planos e intenções aqui para esse momento e também como um projeto de vida, né? E eu espero que o YouTube me conecte com pessoas que me entendam e que compartilhem também de alguns pensamentos parecidos, de algumas vontades parecidas. E o objetivo desse canal é justamente me estimular a aperfeiçoar esses processos e a compartilhar esses aprendizados com vocês. Não só aprendizados a respeito de como organizar os estudos, mas os aprendizados dessas matérias, né? Acho que vai ser um bom exercício tentar colocar aqui em palavras, em pequenos vídeos, um pouco do que eu for aprendendo. Porque uma das coisas mais bonitas, né, dos estudos é que quando a gente compartilha, a gente aprende bem mais. Então, eu vou ficando por aqui. A minha voz já está bem cansada,
mas eu estava muito empolgada para falar sobre tudo isso. E agora eu estou bastante empolgada para sentar aqui e já começar a colocar em prática. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia, e a gente se vê nos próximos vídeos.